Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para nossa... não é a última aula, não. Estou falando que é a última aula para a gente fechar o conteúdo de Geografia do Brasil, os tópicos que estavam lá na ementa, não sei se era edital, ementa passada pelo professor Luiz, certo? Estamos aqui, professor Marcelo, mais uma vez com vocês, e o conteúdo é esse. Vamos começar. Só que, para começar essa aula, moçada, eu resolvi fazer da seguinte maneira. É de agropecuária, nós vamos falar. Só que eu resolvi começar pelo elemento humano no meio rural brasileiro. Certo? Caracterizando o elemento humano no meio rural, quem que você encontra, certo? Porque existem algumas denominações que muitos aí conhecem e a gente tem que pegar aí, esclarecer para a turma, muitas vezes se tem alguma dúvida, quem é quem. Então vamos lá. Pessoal, obviamente, o primeiro, vamos colocar aqui, o proprietário rural. Pessoal, o proprietário rural é a pessoa que detém o título de propriedade da terra, é a pessoa que tem escritura, tem a documentação, certo? Então ele tem o título de propriedade, ele é o dono, certo? Ah, Marcelo, por que você não botou aí produtor rural? Aí é que tá. Nem todo proprietário é produtor, nem todo produtor é proprietário. Ah, mas como que pode, Marcelo? Pessoal, com todo respeito, eu vou entrar no segundo caso, mas é assim, gente, eu sou absolutamente a favor do direito da propriedade, não tenho nada contra não, eu acho que está certinho. O cara trabalhou a vida inteira, certo? Juntou um dinheiro, comprou um pedaço de terra, pô, a terra é dele. Pô, a terra é dele, como que é isso? Alguém vai querer pegar? Não é assim não. Agora, com todo respeito, pessoal, será que nunca algum aqui de nós, dirigindo por uma estrada, por esse interior do Brasil, certo? Andando por aí, será que nós nunca passamos na frente de uma propriedade rural que está lá cercada, beleza, e lá dentro, nada. Nada. Tem nada sendo produzido, nada sendo criado, entendeu? A terra está ali, você olha, vê nada. Ou você vai falar para mim que no Brasil não existe propriedade improdutiva? Tem, gente. Então o cara pode ser proprietário, mas não é produtor, certo? Beleza? Da mesma maneira, ele pode ser produtor e não ser proprietário. Ah, mas como que pode ser isso? É o arrendatário. O arrendatário é a pessoa que se utiliza da propriedade rural de terceiros para produzir, mediante pagamento ao arrendante. Pronto. Ah, mas ele é tipo um aluguel? Olha, eu sei o que você quis dizer. E eu acho que o seu pensamento está correto. Só que nesses casos, gente, a turma não usa a expressão aluguel. Certo? Quando é para finalidade produtiva, você não escuta alguém falando que alugou uma padaria, que alugou pasto, que alugou uma lanchonete. O cara arrendou. É um contrato de arrendamento. Você entendeu? Então esse é o arrendatário. É a pessoa que se utiliza da terra, da propriedade de terceiros para produzir mediante pagamento. Certo? Aí você pode ter também o parceiro ou meeiro. O parceiro ou meeiro é aquela pessoa que trabalha na propriedade rural de terceiros e divide o resultado da produção com o proprietário. Agora, essa questão do meeiro, muitas vezes não significa um cara que necessariamente entra, por exemplo, com um trabalho braçal. Pode ser um cara que entra com trabalho braçal, pode ser um cara que entra com maquinário, pode ser um cara que entra com dinheiro, capital. E no final, vamos mear. E esse mear aqui não significa que tem que ser necessariamente meio a meio. É uma proporção, aí 70-30, 60-40, mas ele é seu parceiro na produção, mas ele não é proprietário, certo? Aí você tem o trabalhador assalariado fixo. Pessoal, o trabalhador assalariado fixo, com todo respeito, no meio rural brasileiro, é a menor parcela dos trabalhadores. É aquele que tem carteira assinada, certo? É aquele que tem todos os direitos garantidos, 13º, férias remuneradas, INSS, FGTS, certo? Representa a menor parcela dos trabalhadores rurais no Brasil.
A maioria dos trabalhadores rurais brasileiros se enquadra na categoria do trabalhador assalariado temporário. É aquela pessoa que não tem vínculo empregatício, certo? Trabalha por empreita ou apenas no período da colheita, certo? É chamado por boia fria, trabalhador volante, corumba, peão. Você entendeu? É isso. Esse é o trabalhador assalariado temporário. Como você sabe muito bem, infelizmente é com esse aqui que acontecem a maioria dos casos de situação análoga ao trabalho escravo no meio rural. Você sabe muito bem que tem um cara que é o agenciador da mão de obra, é o gato. Esse é o cara que recruta a mão de obra no campo, certo? Promessa de emprego bom, não, você vai ganhar dinheiro e alojamento e papapá, traz o cara. Se o cara não tem dinheiro para vir, ele já começa devendo a passagem. Aí chega num determinado local, vai para a fazenda, alojamento, tudo, aí você tem que pagar pela comida, pagar se não tem botina, facão, equipamento, se é que tem capacete, sei lá, você tem que pagar para usar. Muitas vezes qual é o objetivo disso? Ora, final do mês, somando o que o cara tem a receber e o que ele está devendo, ele está amarrado por uma dívida. O que ele gastou na fazenda, em refeição, isso, aquilo. É um sistema de escravidão por dívida. E isso acontece, certo? Infelizmente no Brasil, inclusive na cabeça do trabalho escravo no Brasil, situação análoga ao trabalho escravo, quem que está? Meu estado, não sei a ordem, mas é Mato Grosso, Maranhão e Pará. Embora muitos também já tenham visto reportagens, certo, de situações análogas ao trabalho escravo nos grandes centros urbanos, como aqueles bolivianos que estavam trabalhando em situações precaríssimas em confecções de grifes de marca, como a Zara, a Brooksfield, você entendeu? Está no noticiário. Agora, no meio rural brasileiro, isso aqui é uma coisa ainda recorrente. Por isso que nós temos aquela lista, certo? A lista suja. Não vou usar a lista sempre, né, para falar que coisa ruim tem que ser negra. Não, é a lista suja do Ministério do Trabalho. Do pessoal que já foi flagrado em situação análoga ao trabalho escravo e tem que estar naquela lista suja. Não pode receber financiamento de banco oficial, fazer um monte de coisa, linha de crédito, é isso aí. Tem que inibir isso. E, infelizmente, esse pessoal aqui é a maior vítima, eles são as maiores vítimas desse tipo de situação no meio rural brasileiro. Certo? Beleza? Aí você tem o poceiro. O poceiro é aquela pessoa que não tem a posse da terra, ele não tem. Mas ele reivindica a posse mediante ocupação e produção. E vocês sabem muito bem que isso está previsto na lei. Isso vem desde a época do direito romano, aquele negócio de uti possidetis iuris, certo? Que para nós hoje é o uso capião. Se você ocupar um pedaço de terra, certo? Produzir ali por um determinado espaço de tempo, se eu não me engano 5 anos, e entrar com um processo reivindicando a posse da terra, pô, isso pode ser deferido. Certo? A justiça pode dar a posse da terra para você, certo? Falar para você escriturar, titular, beleza, você passa a ser o dono, certo? Esse é o poceiro, tudo bem? E finalmente, pessoal, é assim, eu acredito, eu sei que tem, e é tranquilo, a questão de você falar a palavra invasão, e eu não acho que está errado, não acho. Ainda mais se fosse na sua propriedade, na minha, pô, o cara invadiu. Mas você sabe que a turma do MST fala ocupação. Tá? E aí eu sou bem franco quanto a isso, porque eu gosto de falar daquilo que eu já vi na vida. E eu passei 3 dias num assentamento, aqui perto de Tangará da Serra, Mato Grosso, chamado Antônio Conselheiro. E lá dentro, pô, eu vi coisa. Teve gente que vendeu lote? Teve, viu um monte de lote lá que eu perguntava, o cara pegou e vendeu. Teve. Agora eu vi também gente trabalhando na terra? Vi. Certo?
Quer dizer, você tem os dois, lá tem muita coisa que você vê que é errada, certo? Que você fica meio suspeito de como que funciona aquilo, mas outras também que você vê que a coisa vai andando. E muita gente que queria um pedaço de terra para se fixar, para produzir, está lá, batalhando para sobreviver. Vocês entenderam? Então, esse pessoal do MST, de certa maneira, se encaixaria aqui. É uma turma que não tem a posse, mas reivindica a posse mediante ocupação e produção. Só que aí entra a questão da reforma agrária, que é uma coisa absolutamente sensata. Inclusive eu peço até para, se alguém quiser pesquisar, eu falei aqui com o Beni, ele falou para mim que a internet está lenta, por isso que eu não vou mais mexer nesse troço. Mas se você quiser pesquisar, dê uma olhada, por exemplo, na história do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, durante 5 anos, o Japão foi governado pelos Estados Unidos da América. Governado. Certo? O primeiro cara que governou o Japão foi o general Douglas MacArthur. Certo? Governou o Japão. Muito bem. Pessoal, presta atenção. Se você pesquisar lá, botar lá no professor Google, certo? Reforma agrária Japão pós-Segunda Guerra. Você vai achar. Você vai achar. Leis de reforma agrária implantadas tal por quem? Pelos Estados Unidos da América. Aí você vai ter que provar para mim que os Estados Unidos são um país comunista. Os Estados Unidos é um país comunista. Ué, fizeram reforma agrária no Japão, reforma agrária é coisa comunista. Não é assim. A Itália teve uma mudança na estrutura agrária, o México teve, certo? Agora é claro que no Brasil ela é tida como uma bandeira da esquerda, certo? Porque o latifúndio está do outro lado. Então é daí que vem esse conflito ideológico, essa questão ideológica, mas é uma questão de bom senso, você entendeu? E eu não estou dizendo que tem que ser nas terras produtivas, porque propriedade produtiva tem um monte aí. É você definir o conceito, coisa que até hoje, desde a Constituição de 88, ainda está nas disposições transitórias e ainda não foi estabelecida em lei complementar aqui no Brasil. O que é propriedade produtiva e o que é improdutiva? Qual é o conceito? Você fica nesse limbo, entendeu? Não vai. Mas essa galera está mais ou menos por aqui, certo? Eu acredito, é uma visão que eu tenho. Agora, aí vem o grileiro. O grileiro, pô, moçada, esse aqui é o pilantra, esse é o picareta. Vocês sabem que essa história aqui, todo mundo sabe o nome grileiro, aquele negócio de botar o papel na caixa com grilo. É isso mesmo. É aquelas histórias do Brasil de antigamente, igual o santo do pau oco, que a turma escondia ouro lá dentro. O grileiro é aquele cara que falsifica documento, falsifica escritura, título de propriedade, certidão do INCRA, certo? Do Instituto de Terras. O cara faz escambau a 4. Certo? Invade área que não é dele, loteia, vende, você entendeu? Acontece isso. É um cara profissional, da picaretagem. Certo? Beleza? Então, esse cara aqui, é, para mim, o elemento mais pernicioso do meio rural. Certo? Porque ele pega algo que não é dele, mediante falsificação, certo? Trambique. E, com todo respeito, pessoal, não vamos imaginar que para você aparecer com uma certidão falsificada de cartório, um título falsificado, algum papel do INCRA, pelo amor de Deus, gente, isso não sai para pé de chinelo, para Zé Mané. Para isso aí sair, para você conseguir, tem que ter alguma coisa. Não vem me falar que grileiro é tudo humildezinho, Zé Manezinho, tudo pequeno. Não, aí o buraco é mais em cima, certo? Mas é o elemento mais pernicioso do meio rural brasileiro, tá? Então nós identificamos esses aí, tudo bem? Agora vamos lá, vamos para os sistemas agrícolas. Bom, perdão. Pessoal, eu vou começar por agricultura familiar, tá? Entende-se por agricultura familiar o cultivo da terra realizado por pequeno proprietário rural, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. O nome já fala tudo. Certo? O núcleo familiar é a mão de obra que trabalha na propriedade. Quais são as características? Geralmente é uma pequena micropropriedade.
ela não é monocultora, geralmente ela é voltada para policultura, são vários gêneros agrícolas. A produção é voltada para o mercado interno e não mercado externo. É voltada para subsistência. Aqui tem que ter um parênteses. Pessoal, quando a gente fala subsistência, de uma maneira muito correta, existem algumas pessoas que pensam assim, quer dizer, correta no sentido da palavra, o cara planta para comer, ele vai subsistir. Perdão, só que vocês sabem que não é bem assim. Muitos dos meus concursantes que estão assistindo aí, sabem que num determinado dia da semana tem a feirinha do seu bairro. Certo? É um dia da semana que o pessoal chega lá, um monte de carro, umas caminhonetes e tal, vai chegando, aí monta aquelas bancadas de madeira, vai botando os caixotes, tudo com leguminosa, certo? Verdura, hortaliça, fruta, tal. Pessoal, pelo amor de Deus, esse cara se encaixa na agricultura familiar. Provavelmente ele mora no entorno do centro urbano, aquela área que a gente chama de cinturão verde, em torno do centro urbano, e ele leva a produção dele até lá, diretamente ao consumidor, e é com o dinheiro da venda daquilo ali que ele vai comprar roupa, comida, remédio. Então é subsistência. Mas você não tem que pensar que obrigatoriamente é plantar para comer. Não é assim, certo? A função é de subsistência. E aí, moçada, vem uma coisa importantíssima. É uma expressão muito importante. A agricultura familiar, ela desempenha um papel fundamental na manutenção da segurança alimentar do país. Certo? Essa expressão, segurança alimentar. Por quê? Pessoal, não é pouca coisa. Olha só. Gente, 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira são produzidos pela agricultura familiar. Gente, é 87% da mandioca, 70% do feijão. Inclusive agora esse negocinho que está tendo de crise do feijão, preço do feijão e tal, é isso que você tem que ver. Se boa parte não está migrando a cultura, indo para outra que está mais rentável, ou se está tendo problema com o plano safra. Certo? Se está tendo crédito para agricultura familiar, daí o preço está disparado, se bem que também teve quebra na safra de feijão, certo? Mas 70% vem da agricultura familiar, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 60% do leite, 59% de suínos, 50% de aves, 30% de bovinos. Aqui eu posso botar aves e ovos, né, de repente. Pessoal, se eu tirar aqui café, eu não vou tirar o trigo, porque trigo, pão, etc. Gente, tudo isso que está aqui, a gente come. É alimentício. Ah, Marcelo, mas meu querido, pelo amor de Deus, eu não estou desprezando, porque é importante, para o meu estado, então é importantíssimo. Mas você não come soja. Ah, Marcelo, desse idiota, claro que você come. Eu sei que come, tá bom, eu também já comi, é óbvio, não tem nada, até gostoso. Certo? Eu estou dizendo o seguinte, por acaso soja faz parte da dieta básica diária do brasileiro? Não! Soja, algodão herbáceo faz, girassol faz, não, arroz e feijão, certo? Beleza? Então a agricultura familiar é importantíssima nesse sentido. Outra, os estabelecimentos familiares representavam, arredondar, 85% do total de propriedades do Brasil. 85% são familiares, mas elas só ficam com 25% da área. 85% das propriedades familiares ficam com 25% da área. Isso dá uma ideia da concentração fundiária, certo? Outra, pessoal, 13 milhões de pessoas empregadas. 13 milhões de pessoas, 14 se eu arredondar. O que representa 77% de todo mundo que trabalha na agricultura. Certo? E 38% do valor bruto da produção agropecuária. Não é desprezível. Não é.
Então ela é extremamente importante, beleza? E tem essas características. Aí, essa aqui é aquela propriedade que a gente pode encontrar nesse chamado cinturão verde. Aí, se você está vendo uma araucária aqui, lembra da nossa aula de vegetação? Provavelmente isso aqui é no sul do Brasil. Aí, ó, policultora, pequena, provavelmente está no entorno de um centro urbano, produção voltada para o mercado interno. Muito bem. Agora, olha como que muitas vezes a agricultura familiar pode estar dentro do perímetro urbano. Ela pode estar dentro do perímetro urbano. Olha só, no meio aqui de torre de energia de alta tensão, bairro aqui, ó, condomínio, certo? Então hoje você encontra agricultura familiar, certo? Na área rural, nesse cinturão verde, no entorno dos grandes centros, mas pode encontrá-la também dentro do perímetro urbano, certo? E ela é extremamente importante para o país. Não pode ser negligenciada de jeito nenhum, desprezada, certo? Agricultura extensiva. Pessoal, eu vou usar uma palavra aqui que é muito usada em história e que talvez é a que melhor encaixe nisso aqui, certo? Quer dizer, no passado. Pessoal, todas as vezes que a gente estuda história do Brasil e vem com aquele negócio de começou com o pau-brasil, tudo bem, depois vem a cana-de-açúcar, café e tal. Gente, essa palavra aqui é muito comum, plantation. Esse sisteminha, certo? E às vezes os professores colocam essa sigla aqui, tipo para dar um macetezinho para você lembrar. O que é plantation? Plantation é o mel. O que é isso? Monocultura, trabalho escravo para exportação no latifúndio. Pronto. Pessoal, graças a Deus, não existe mais trabalho escravo. Certo? Tudo bem? Agora, veja bem, determinadas culturas ainda hoje conservam um pouco desses traços. Por exemplo, a cana-de-açúcar é praticada em latifúndio, certo? Boa parte do cultivo. Eu sei que tem a colheita mecanizada, mas ainda em grande parte do Brasil se usa trabalho braçal. A produção é voltada para o mercado externo, parte dela. Então, isso aqui seria hoje o que mais se assemelharia ao plantation do passado, embora essa expressão ainda seja usada, que é o que a gente chama de agricultura extensiva. Grande extensão de terra, baixo investimento, certo? Pouco emprego de tecnologia, baixa produtividade. Tá? Aí, inclusive, eu vou chamar a atenção dos meus queridos concursandos e concursandas para isso aqui. Vamos supor aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, uma determinada propriedade rural, que eu vou chamar de propriedade 1, é uma propriedade de 5.000 hectares, que ao final de um ano de trabalho, certo, produção de colheita, resultou em 100.000 sacas de 60 quilos de um determinado produto, certo? Foram colhidas, tá? Muito bem. A propriedade 2 é uma propriedade de 2.000 hectares, e ao final do mesmo ano, um ano também, resultou numa colheita de 50.000 sacas de 60 quilos do mesmo produto da propriedade 1. Do mesmo produto. Então está aqui, 5.000 hectares, 100.000 sacas. 2.000 hectares, 50.000 sacas. Pessoal, língua portuguesa, disciplina mais importante, língua portuguesa. Pessoal, em qual das duas propriedades a produção foi maior? 1 ou 2? Você respondeu a 2. Foi ou não foi? Se você fez isso, eu dou em você. Eu vou brigar com você. Pelo amor de Deus, meu querido, presta bem atenção no que eu falei aqui para você. Vamos lá, não deixa o Marcelo nervoso. Olha só, eu perguntei para todos os meus queridos alunos, concursandos e concursandas, onde que a
produção foi maior. Pode voltar o vídeo. Produção. Meu querido, em qualquer lugar do mundo, 100 mil bicicletas é mais que 50 mil bicicletas. 100 mil lapiseiras é mais que 50 mil lapiseiras. Se eu perguntei onde que a produção foi maior, foi na propriedade 1. Agora, olha como a língua portuguesa. Pessoal, onde que a produtividade foi maior? 1 ou 2? Ah, Marcelo, agora eu entendi. Agora que eu tenho que fazer a conta. Porque no primeiro eu já fui direto. Eu já fiz a conta e descobri que aqui o cara colheu 20 sacas por hectare. 20 vezes 5 mil, 100 mil, beleza. Agora aqui o cara colheu 25 sacas por hectare. Então aqui o rendimento por unidade diária dele foi maior. Então a produtividade foi maior. Porque 1 hectare nessa fazenda é 100 por 100 por 100 por 100. Nessa aqui também é. Só que esse aqui conseguiu tirar 5 sacas a mais que esse aqui. Então a produtividade dele foi maior. Certo? O rendimento. Muito bem. Isso posto, a agricultura extensiva é uma agricultura de baixa produtividade. Certo? E aqui no Brasil, algumas lavouras como a cana-de-açúcar, algumas ainda de café, cacau, ainda conservam traços desse sistema. Certo? Muito bem. Aí nós chegamos na agricultura intensiva. Ou agricultura moderna, ou agricultura comercial. Pessoal, aqui é aquela galera que a gente pode encaixar dentro do chamado agribusiness, ou agronegócio. Do que nós estamos falando? Pessoal, nós estamos falando disso aqui, pô. Tá aqui. Isso aqui é agricultura intensiva, ou agricultura moderna, ou agricultura comercial, certo? E como que ela que é o que colocou Mato Grosso no mapa nos últimos anos, e o Brasil também, certo? Como celeiro agrícola mundial, beleza? Como que ela se caracteriza? Média, grande propriedade, altamente mecanizada, intensa utilização de insumos agrícolas, adubo, fertilizante e defensivo. Geralmente é uma monocultura comercial, soja, algodão, girassol. Elevada produtividade, o rendimento é muito alto. Forte ligação com os complexos agroindustriais. Deixa eu explicar isso, pessoal. É assim. A gente chama de complexo agroindustrial toda aquela galera que está ligada nessa cadeia produtiva. Ou seja, a turma da Massey Ferguson, a turma da John Deere, o pessoal da Maná, da Agroceres, Pfizer, Hecht, Cargill, você entendeu? É isso. Está dentro do agronegócio, da Monsanto, beleza? Só que às vezes eu falo para a turma que essa questão dos complexos agroindustriais, elas têm duas pontas. Uma que fornece e a outra que recebe, que é assim. Todas essas empresas que eu falei são fornecedoras de maquinário, insumos, implementos para o setor rural. Mas aí tem a turma que recebe a produção, que é a turma da Parmalat, Nestlé, Et, Sika, você entendeu? Porque se você não tiver, você pega uma bolachinha, aí você olha lá, ingredientes, o que está escrito lá? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau, leite em pó, manteiga, chocolate, sei lá o quê. Ou seja, se o setor agrícola não fornecer essa matéria-prima, não sai a bolachinha. Então você também tem uma produção voltada para a indústria ou para o mercado externo. Certo? Beleza? Tudo bem? E é o sistema que colocou Mato Grosso e o Brasil no mapa nas últimas décadas, que é esse aqui. Certo? Agora, todas as vezes que você falar nele, me desculpa passar um pouquinho para frente, que é o seguinte, você não pode esquecer desse senhor aqui. Moçada, Norman Borlaug era agrônomo, nasceu no estado de Iowa, Estados Unidos, se graduou em agronomia na Universidade de Minnesota, certo?
E na década de 60, 70 do século passado, foi o cara que, certo, levou para o mundo inteiro esse movimento conhecido como a Revolução Verde, certo? Ou seja, o que ele defendia para melhorar a produtividade agrícola, principalmente em países menos desenvolvidos, para combater o problema da fome? Exatamente o que você está pensando. Melhoramento genético, emprego de insumos, certo? Mecanização, certo? Práticas de correção de solo com calcário, você entendeu? Tudo isso. Então, de uma certa maneira, esse senhor aqui, ele é o cara que difundiu a ideia do agribusiness, do agronegócio, da agricultura moderna, ligada ao setor industrial, com emprego de tecnologia. E ele conseguiu provar que Thomas Robert Malthus estava errado. Porque vocês se lembram, em demografia, a gente estudou, Malthus dizia que a população ia em PG, a comida em PA, então não ia ter comida para todo mundo. Hoje, todo mundo conhece a resposta. Tem comida no planeta suficiente para todo mundo comer? Tem. Todo mundo sabe a resposta. Tem. O problema é que ela é mal distribuída. Pessoal, se não tiver esse aqui, você não come. Acabou. Mas que tem, tem. Então nós conseguimos aumentar a produção agrícola em PG. Então esse senhor tem que ser reconhecido por esse trabalho e por essa ideia que acabou resultando neste sistema de produção, que é a agricultura intensiva, moderna, comercial. Certo? Pessoal, aí você tem uma coisa nova, que é a chamada AP, que é a agricultura de precisão. Pessoal, a agricultura de precisão é uma evolução da agricultura intensiva. Aqui eu vou ler para você. A agricultura de precisão é uma prática agrícola na qual utiliza-se tecnologia de informação baseada no princípio de variabilidade do solo e clima. A partir de dados específicos de áreas geograficamente referenciadas, implanta-se o processo de automação agrícola, dosando-se adubos e agrotóxicos, a fim de estabelecer condições ideais às espécies cultivadas na agricultura, seja ela química, física ou biológica, utilizando-se da geoestatística, que é a análise de dados e amostras georreferenciadas. Esse método parte da premissa de que cada ponto de amostra é único e procura a correlação entre as amostras vizinhas. As estatísticas geradas eliminam o pensamento de blocos ao acaso e o estabelecimento de média, utilizado pela estatística clássica. Ou seja, aí eu vou voltar aqui. Aqui, ó. O cara georreferenciou a área dele. Marcelo, vai falar para mim que é por satélite. Claro! Claro, você tem que ter o quê? Tecnologia, certo? E o que ele viu aqui? Produtividade de grãos na colheita, certo? E a prescrição da taxa variada da população de plantas de milho, certo? Aqui a produtividade à esquerda e aqui a prescrição à direita. Ou seja, ele conseguiu detectar onde que a produtividade dele foi baixa, onde que ela foi média e onde que ela foi mais alta, certo? E aí ele vai prescrever o quê? Onde que ele vai ter que colocar mais planta e menos planta de milho. Tudo isso baseado em satélite, georreferenciamento. Aí é o cara que está indo assim para o campo. Aqui, ó, com imagem de satélite, computador, GPS. Você insere a coordenada ali para saber aonde que você vai e quanto que você vai colocar ali de adubo, calcário, defensivo. Aqui, ó, você estabelece as variações, quanto que é recomendado de nitrogênio, fósforo e potássio, a variabilidade dos nutrientes. Olha o mapeamento da área aqui. Todo feito por georreferenciamento. Então, isso aqui é o que nós chamamos de agricultura de precisão. Certo? Que tem por objetivo a redução dos custos de produção, diminuição da contaminação da natureza pelos agrotóxicos utilizados e, logicamente, aumento da produtividade. Certo? Para isso, você vai usar
GPS, microprocessadores, computadores acoplados à colheitadeira e semeadeira, um sistema de informações geográficas, que é o que nós chamamos de SIG, beleza? Tudo isso aqui é uma evolução da agricultura intensiva, mas agora com muita TI, tecnologia da informação, é o que nós chamamos de agricultura de precisão, certo? Aí você tem a agricultura orgânica, certo? A agricultura orgânica é um processo produtivo comprometido com a organicidade e sanidade da produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, razão pela qual usa e desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local do solo, topografia, clima, água, radiações e biodiversidade própria de cada contexto, mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si e com os seres humanos. Pessoal, presta atenção, eu não vou falar tudo aqui, tá? Geralmente, qual é o normal? Ah, Marcelo, a agricultura orgânica é aquela que não tem agrotóxico. É o que todo mundo fala, certo? E é verdade. Pessoal, a agricultura orgânica é aquela que não se utiliza de nada químico, certo? No sistema de produção, certo? Procura analisar todo o contexto de solo, declividade do terreno, processos erosivos, certo? Especificidades de clima, disponibilidade de água, insolação, tudo que for possível para poder produzir com, vamos dizer assim, a maior naturalidade possível, ou seja, com o mínimo de utilização ou não utilização de nada que seja artificial na produção, certo? E vocês sabem muito bem, moçada, que não basta você chegar para alguém e falar assim, eu cultivo isso aqui, lá na minha fazenda eu não uso nada, isso aqui é orgânico. Negativo. Você sabe muito bem que se você entrar lá na página do Ministério da Agricultura, para um produto receber o certificado, ter a certificação de orgânico, ele tem que seguir, moçada, um catatal de normas, procedimentos previstos dentro do Ministério da Agricultura. É documento, é portaria. Para você receber aquilo ali, acho que tem até uma legislação para os orgânicos. Para você receber a certificação de que seu produto é orgânico. Não é só chegar e falar, não, eu cultivei sem agrotóxico. Negativo. Tá? Pra você ter uma ideia, aqui ó, uso de adubação verde com leguminosas fixadores de nitrogênio, adubação orgânica com compostagem, aí você pode ter a questão do lixo orgânico reciclado, que é a compostagem, certo? Minhocultura, aí uso de minhoca, geradora de humus com diferentes graus de fertilidade, manejo de vegetação nativa, como cobertura morta, rotação de cultura, uso racional da água por irrigação para evitar salinização do solo. Tudo isso aqui, esses aqui são procedimentos que você adota se você quiser ter a certificação do seu produto como orgânico. Tem que seguir essas diretrizes aqui. E muitas coisas mais, não é só isso. Eu botei alguns exemplos. Certo? Beleza? Agora aí... Pô, moçada, tá aqui, né? Você vai ter um produto que geralmente a turma olha e fala, nossa, mas tá bonito, hein? Exato. Você pega um tomate desse aqui, é só lavar e ó, metendo na boca. Que isso? Mas pode. Se é orgânico, tem o selo de orgânico, ele é saudável. Agora é... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido
bem-sucedido em um concurso público, venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá